E vamos fazer a leitura do texto bíblico, que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos, há um teólogo e escritor americano chamado Trevin Watts. Em determinado momento, ele produz, entre vários artigos que ele costuma publicar numa revista, na verdade, uma revista eletrônica, num blog, que tem por título, e deixa eu trabalhar aqui o meu inglês como é? Joel Santana. O nome da revista, do blog que ele costuma postar seus artigos é The Gospel Coalition, ou a Coalizão Gospel. Ele discorre sobre a evolução de um fenômeno que ele é observado de uma maneira muito clara e bem específica no contexto da sociedade americana, nos Estados Unidos, a partir do século XVIII. Ele, a partir da leitura de vários sociólogos, de vários filósofos, ele traz no seu artigo a contemplação de um fenômeno chamado individualismo. E ele faz uma ponte com a ideia de que esse individualismo, ele foi evoluindo, ele foi se desenvolvendo e hoje, sobretudo, ele tem uma nova face. E aí ele diferencia essas duas realidades. Lá no século XVIII, na sociedade americana, era visto o que ele chamava, o que os sociólogos chamam de o individualismo clássico. E hoje, esse individualismo, ele evolui e se expressa agora com essa terminologia, um individualismo expressivo. No clássico, no individualismo clássico, nós vemos que há uma ênfase, se percebe uma ênfase na autonomia, onde se valoriza a liberdade e a independência do indivíduo. O que é que isso significa? Esse processo de individualismo, dessa ênfase na autonomia, na liberdade, na sua própria ideia, na sua própria expressão, ela traz a negação de qualquer tipo de regra, a negação de qualquer tipo de orientação, a negação de qualquer tipo de direcionamento, seja a que for a imagem ou ideia de alguma coisa que traga autoridade. No individualismo, aquilo que a igreja um dia já exerceu na sociedade, em termos de direcionamento de vida, é negado. Aquilo que líderes, por exemplo, líderes religiosos, traziam e representavam a vida de muitos que seguiam determinada religião ou viviam em determinadas sociedades, é totalmente desprezado. Os conselhos, os direcionamentos dos pais são questionados, são colocados em segundo plano. Aquilo que a gente entende como um direcionamento ou que traz, de fato, essa proposta de chegar à nossa vida como algo que tem autoridade e que passa essa autoridade de maneira direcionadora, é negado no individualismo, porque aqui o que interessa no individualismo é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu entendo. Eu preciso me sentir livre, eu preciso viver em total liberdade e na minha ideia de liberdade.
Hoje em dia, por exemplo, se expressa naquelas expressões tão comuns de a gente escutar: meu corpo, minhas regras, minha vida, meus ditames, minha caminhada. O individualismo prega, digamos assim, essa realidade, a negação de qualquer direcionamento e de qualquer tipo de autoridade. Questiona tudo, em detrimento, ou melhor, em razão do meu desejo de me sentir livre e conduzir a minha vida assim como eu bem entender. E isso não é longe da nossa experiência, isso não está longe da nossa experiência. Isso vem do século XVIII, vem evoluindo, e Trevin Watts, ele detecta uma evolução dessa realidade, dessa expressão individualista, e agora ele chama de um individualismo que não é mais no seu contexto clássico, mas ele é agora um individualismo expressivo. E o que é que ele tem de diferente para o individualismo clássico? Ele segue na mesma pegada de enfatizar a autonomia, de valorizar a liberdade, a independência do indivíduo, mas agora ele coloca um peso muito maior naquilo que ele entende como experiência interna. Não é só agora aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu questiono. Agora, no individualismo expressivo, eu agora dou muita ênfase e dou muito valor àquilo que eu sinto. É comum nós ouvirmos que o que importa é ser feliz. Não importa o custo dessa felicidade. Isso é a mais clara expressão do individualismo expressivo. Essa ênfase exagerada naquilo que eu entendo como valor na minha experiência interna. E por isso, eu passo a viver, se entendo a minha vida a partir desse individualismo expressivo, a viver numa busca da afirmação do meu eu. E isso da maneira mais radical e pura possível. E pura aqui não é sinônimo de santidade. Pura no sentido de expressar aquilo que eu quero sentir. De que eu tanto desejo. De que eu tanto quero. Do que eu tanto almejo. Daquilo que me faz me sentir bem, regozijado, pleno, satisfeito. Aquilo que me arrepia. Aquilo que preenche os meus poros, aquilo que me traz alegria. É isso que eu quero e é isso que eu vou atrás nessa ideia do individualismo expressivo. Claro, queridos e queridas, existem diversos fatores, mas não é à toa que nós temos, por exemplo, em nosso país, uma profusão enorme, e eu estou falando assim, uma profusão enorme para ser redundante mesmo, uma profusão enorme de denominações. Porque eu quero viver aquilo que eu quero experimentar. E se de alguma forma o que eu experimento, aquilo que eu sinto, for tolhido por um líder, ou por uma doutrina, um corpo doutrinário, não tem problema, eu saio e abro uma igreja. Este fenômeno, individualismo expressivo, ele atinge diversas e vastas áreas da vida. Ela atinge a discussão de gênero. Não importa o que a biologia diz. Não importa o que a taxonomia ela coloca como determinação e caracterização do que é macho, do que é fêmea, do que é homem, do que é mulher. Eu me sinto X, então eu sou X. Se eu sinto, é o que importa. O individualismo expressivo também atinge a área da sexualidade. E nós queremos não mais entender o sexo, a relação sexual, dentro de um composto onde há compromisso, onde há aliança, onde há cumplicidade, onde há entrega. Não, nós queremos simplesmente a sensação que ele nos dá. Simplesmente algo sensitivo, sensorial, e queremos simplesmente isso. Isso é o carro-chefe de eu pensar no que é e considerar uma relação sexual. E aí nós passamos a viver relações e passamos a entender a nossa sexualidade de uma maneira uraquiana.
onde a gente só quer experimentar mais e mais e mais e mais, e algo novo, e algo novo, e algo novo, e algo novo, e não tem fim, e até onde eu puder experimentar, eu quero experimentar. O individualismo expressivo atinge também os relacionamentos. Eu só quero estar onde eu possa me sentir de alguma maneira realizado. Essa coisa de viver e esperar e buscar o desenvolvimento junto, um com o outro, não, isso está longe, está fora de cogitação. Eu quero sentir aquilo que eu pretendo sentir. E aí a gente não firma mais aliança querendo fazer com que o outro, ele se desenvolva conosco. Nós não queremos olhar para o outro e entender que podemos ser peça importante na realização daquela pessoa. Nós simplesmente fazemos, adotamos, firmamos nossas alianças pensando simplesmente em nós. O que nós queremos ter, obter naquela relação. E aí a gente vê, por exemplo, meninas jovens, moças, com tanta vida pela frente, assumindo o compromisso conjugal com alguém que parece que é seu bisavô. Nesse contexto, nós vemos homens que, ao invés de expressar sua masculinidade, assim como Deus a colocou em sua vida, a como Deus o chamou a ser, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que desenvolve, não. Ele simplesmente entra em várias relações, porque ele acha que vai estar sendo reafirmado, afirmado a partir de vários relacionamentos ao mesmo tempo. O ego dele é inflado pelo fato de ele ser desejado. Ele assume compromisso com diversas e diversas mulheres, e ele não está nem aí para o sentimento delas, puramente leviano, malignamente leviano, desgraçadamente leviano. E para que nós podemos, de certa forma, ficar pasmados, o individualismo expressivo não só atinge essas áreas, mas atinge também, queridos, a religiosidade. E um dos efeitos desse individualismo expressivo na religião é que ele alimenta cada vez mais a concepção de que nós podemos estabelecer a nossa forma privada de espiritualidade. Eu posso ser crente, eu posso ser cristão, eu posso crer em Jesus do meu jeito. E aí a gente usa Jesus para repreender o próprio Jesus. A gente usa Deus para repreender o próprio Deus. A gente diz que está se relacionando com o divino, mas a gente, na verdade, está se relacionando com algo que a gente criou e que a gente chama de Deus. Porque o que importa é o que eu quero sentir. Se a palavra nega o que eu quero sentir, então fica o que eu quero e a palavra vai embora. O individualismo expressivo atinge também a nossa religiosidade. E por isso mesmo, nós podemos dizer que o individualismo expressivo expõe a igreja a grandes e duros desafios. Porque esse fenômeno, ele leva muitos de nós a pelo menos a dois caminhos. Um desses caminhos é o desigrejamento. Se não está do jeito que eu quero, se não está do jeito que eu acho que tem que ser, se não está atendendo às minhas expectativas sensoriais, eu saio e fico de longe, sendo crente de longe. Mas tem um outro caminho, que esse individualismo expressivo, ele expõe a igreja a um grande desafio. E esse outro caminho são aqueles que não se desigrejam, não ficam distantes. Eles continuam na igreja, eles continuam em frequentar a igreja, mas não por servir, não por adorar, mas para ter oportunidade de se autoexpressar, para ele usar a igreja como caminho para um encontro interno e não com Deus. Entre esses, a religiosidade não desaparece, mas ela fica submissa aos seus próprios termos. Ele quer fazer o que ele quer, e ele não aceita nenhum tipo de direcionamento ou doutrina em sua vida. A fé desses não busca o que é verdadeiro. Ele não busca a verdade. Ele não busca a rocha. Ele não busca aquilo que traz sentido para a sua vida. Pelo contrário, ele busca a autoexaltação e a autorrealização.
Por vezes, isso vem através de um aparecer, de um assumir a responsabilidade, é um papel simplesmente para ter notoriedade, mas na maioria das vezes não é isso não, é coisa muito mais simples, muito mais sutil. Ele está na igreja simplesmente para se realizar, para ser abençoado, para experimentar bênçãos. Ele está na igreja para aliviar seus medos. Ele está nos caminhos para que ele tenha um bom agouro em sua vida, para que seu filho alcance alguma realidade, para que ele alcance alguma cura. Ele está na igreja, mas simplesmente com intenções, com motivações, onde a sua realidade ela seja expressada da maneira que ele deseja que ela seja. Assim, queridos, o individualismo expressivo, ele fabrica, ele cria, ele forja a sua própria religião. E o que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O que é que o individualismo expressivo tem a ver com o texto que a gente acabou de ler, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. É que essa realidade, queridos, embora seja analisada hoje e esteja distante no tempo e no espaço do momento que Paulo escreve essas palavras, é em meio a esse contexto que ele traz a exortação a Timóteo que a gente acaba de ler. Esse texto que nós acabamos de ler, esses 5 versículos, é uma exortação. É um chamado de Paulo a Timóteo, a ele acordar, a ele deslumbrar a realidade e ter uma resposta, e dar uma resposta àquilo que ele enfrentava. Depois de lembrar a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, do poder das Escrituras no seu treinamento, na sua casa, com a sua avó e com a sua mãe, e que produziu nele uma fé sem fingimento. E depois, no capítulo 3, versos 16 e 17, de Paulo lembrar a ele do poder que há nas Escrituras. Ele agora, queridos, faz uma exortação a Timóteo. E para tanto, ele aponta para 4 aspectos que compõem essa exortação e que deveriam ser observadas por Timóteo e devem ser observados por nós também ainda hoje. O primeiro desses aspectos que Paulo traz na sua exortação é que há uma realidade que Timóteo não pode deixar passar e nem nós. Há uma motivação que nos dirige, que nos impulsiona, que nos faz nos mover, que é a motivação a qual consiste no julgamento escatológico de Jesus Cristo. Isso significa dizer que Jesus Cristo voltará e julgará vivos e mortos. Verso 1, acompanhe comigo o que diz o verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, escute isso com muita atenção. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, no texto original, pela sua epifania, pelo seu aparecimento, e pelo seu reino, que já está instaurado e será cabalmente instalado, peço a você com insistência. Paulo se dirige a Timóteo e ele nos faz entender que o anúncio do Evangelho, escute, o anúncio do Evangelho, ele redunda em declarar que Jesus Cristo certamente voltará e julgará os atos, as intenções, não são só os atos, as intenções, a vida de todos, vivos e mortos. Se o evangelho que nós pregamos omite isso, se o evangelho que nós pregamos esconde isso, se o evangelho que nós pregamos não considera essa motivação, estamos pregando qualquer coisa menos o evangelho. É interessante, meus irmãos, e muito significativo, nós vermos que lá no livro de Atos, capítulo 10, Pedro é chamado aí à casa de um homem chamado Cornélio para pregar a ele e aqueles que estavam reunidos em sua casa. E quando ele começa a falar sobre o Evangelho, no verso 42 ele diz: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos
e de mortos. Isso não deve nos meter medo. Isso deve nos trazer conforto, alegria e paz. Jesus voltará e julgará vivos e mortos. Talvez isso esteja em desuso, sabe por quê? Porque o individualismo expressivo não consegue escutar isso, não tem prazer nisso. Aí a gente deixa essa palavra de lado. Mas se omitirmos isso, não estamos pregando o Evangelho. Pedro é enfático e diz: Jesus nos mandou pregar. Essa compreensão de que há uma motivação baseada na realidade de que Jesus voltará e julgará vivos e mortos, ela traz dois âmbitos de reflexão para nós. A primeira delas, não podia ser diferente, é uma reflexão interna. Todas as minhas considerações devem ser pautadas nessa verdade: Jesus Cristo voltará e julgará vivos e mortos. Sabe, as conversas que nós alimentamos em nossas cozinhas, em nossos quartos, no WhatsApp. Sabe, os pensamentos que nós alimentamos em nossas mentes, as motivações, as intenções que nós temos em fazer algo, em se dirigir a alguém, em viver de alguma maneira, serão todas pesadas diante daquele que foi constituído juiz de vivos e de mortos. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Alguns nos visitam e alguns são rostos novos. Eu, pelo menos, nunca me lembro de ter os vistos. Mas Jesus lhe conhece exatamente como você é. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Já pensamos nisso? Estamos desnudos diante de Deus. Estamos totalmente despidos diante do Senhor. E ele continua, ele diz: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está tudo exposto. As mentiras que a gente conta na oração. Às vezes a gente faz umas orações meio transversadas, né? E a gente fala alguma coisa, muitas vezes querendo outra. E Deus está plenamente contemplando a nossa realidade. Mas também a realidade de que temos essa motivação diante de nós, do julgamento certo e cabal de Cristo a vivos e mortos, nos leva a reflexão também externa, não só interna, mas também externa. E na reflexão externa nós entendemos que inflexivelmente, isso é importante nós pontuarmos, de forma inflexível, os olhos de todos devem ser direcionados a essa verdade. Se nós amamos de fato aqueles que Cristo amou, se nós amamos a quem Deus amou, ou seja, a humanidade, nós não podemos ser mesquinhos em chegar diante deles e expressar essa verdade. Os olhos de todos devem ser voltados à verdade de que Jesus julgará vivos e mortos. Mateus capítulo 12, verso 36, o próprio Jesus diz o seguinte: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. As mínimas palavras, até mesmo inúteis, sem muito propósito, que nós falamos, que proferimos, estarão diante do Senhor. É nessa motivação, meus queridos, é nessa realidade,
que Paulo inicia esse trecho da exortação a Timóteo. E nós entendemos com isso que todos serão expostos ao julgamento de Cristo, pela sua manifestação e pelo seu reino. E isso demanda de seus discípulos, ou seja, demanda de nós, insistentemente, um segundo aspecto que Paulo apresenta na sua exortação. E esse segundo aspecto que Paulo apresenta na sua exortação a Timóteo é a atitude. E ele chama Timóteo a atitude, veja, de frente a essa motivação, a atitude de pregar a palavra com paciência e doutrina. Verso 2, acompanhe comigo. Começando no finalzinho do verso 1, ele diz: peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse trecho da exortação de Paulo, onde ele chama Timóteo a uma atitude, e existe uma motivação. Jesus Cristo voltará pela sua manifestação, pelo seu reino, ele vai julgar vivos e mortos. Diante disso, o que é que ele faz? Ele chama Timóteo a uma atitude: pregue a palavra. Mas ele não diz simplesmente e secamente pregue a palavra. Ele traz pelo menos 4 destaques para essa realidade, para essa atitude. E o primeiro destaque da atitude, ele diz o seguinte: que a atitude consiste, se resume, de fato, a pregar a palavra. Ele diz: peço a você com insistência, que pregue a palavra. E é interessante, queridos, que nesse sentido que Paulo está falando aqui, onde ele usa a palavra para designar todo o composto das Escrituras Sagradas e que se apresenta diante de nós como salvíficas, como trazendo salvação, nós entendemos que pregar a palavra, escute, é proclamar as boas novas de uma maneira abrangente, não é restrita, mas integralmente, abrangente e biblicamente fundamentada. Ele não nos chama a oferecer entretenimento. Escute. Isso não quer dizer que nós não possamos utilizar todas as habilidades, talentos e dons que Ele nos deu para pregar essa palavra. Nós podemos fazer uma peça teatral para pregar a palavra. Nós podemos usar a música para pregar a palavra. Nós podemos fazer eventos para pregar a palavra. Mas eles são meios, eles não são fins. Se o meu fim é a peça teatral, se meu fim é a música, se meu fim é o ritmo, eu estou traindo o conteúdo central da missão que me foi dada. Porque diante dessa realidade, Paulo chama ele a pregar a palavra, não distrair ninguém, não enganar ninguém, não entreter ninguém, mas pregar a palavra. Seja com que recurso for, mas com fidelidade, a pregar a palavra. Não é experiência. Ele não chama ele para dar testemunho. Ele chama para pregar a palavra. Então a palavra tem que estar no centro, seja do que for na minha manifestação de vida, a palavra tem que estar no centro. Eu lembro de um pregador que ele fazia comparação bem interessante. E ele dizia que muitas vezes, quando uma pregação ela é biblicamente fundamentada, o que Paulo chama Timóteo a fazer, ele dizia que aquilo era comparado a uma refeição de substância, um feijão adobado, algo desse tipo. Mas quando do contrário, ela simplesmente vinha para entreter, ela vinha para animar, era como pipoca, que mata a fome naquela hora, mas não vai lhe nutrir de maneira nenhuma. Ele é chamado a pregar a palavra. O segundo destaque nessa atitude que Paulo chama Timóteo a adotar é que essa atitude de pregar a palavra, ela é atemporal. Ele diz: insista, quer seja oportuno, quer não.
A pregação do Evangelho, queridos, escute, sobrevive a todas as circunstâncias e tendências passageiras. E quem estava falando isso para Timóteo sabia o que estava falando, porque ele vivenciava isso. Nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz a Timóteo o seguinte: é por ele, meu Jesus, pelo Evangelho de Cristo, que estou sofrendo até algemas. Estava preso, e preso por causa de Jesus. Ele continua e diz: como malfeitor, eu estou preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu falo, eu prego e ela é anunciada. As circunstâncias não param a pregação do Evangelho. Os meus infortúnios não param a pregação do Evangelho. A minha falta de capacidade não para a pregação do Evangelho. Por fato de eu não ser culto, por ser iletrado, isso não para a pregação do Evangelho. Ela é imparável. Ela atravessa o tempo, as circunstâncias, ela atravessa as tendências, porque o que é moda passa. Mas a palavra de Deus permanece firme em todos os tempos. E aí ele diz a Timóteo: insista, seja oportuno ou não seja, insista, pregue a palavra, fale a palavra, porque ela é a verdade. O terceiro destaque que ele traz, chamando Timóteo a uma atitude, é que a palavra, escute, isso é muito importante, ela deve ser pregada como ela é, sem acessórios, sem penduricalhos, no seu poder, porque o poder está nela, não na gente. Até mesmo quem escreveu, ele foi movido, mas quem é inspirado é o texto sagrado. Ela tem que ser pregada como ela é, e é muito interessante como ele diz isso. Ele diz, veja o que ele diz a Timóteo: corrija. Meus irmãos, deixa eu abrir um hiato aqui saudoso. Quanto tempo que a gente não vê o exercício da disciplina em nossas igrejas. Deixa eu abrir o coração aqui, meus irmãos. Das duas, uma. Ou nós estamos perfeitos, que a gente não precisa ser disciplinado, ou a gente está falhando em disciplinar. Das duas, uma. Corrija, repreenda, exorte, mas é interessante que isso não é um comando que parte de Timóteo, embora pareça, mas não parte dele. Paulo diz isso porque isso está dentro do escopo, da utilidade da palavra de Deus. Precisamos, escute, precisamos ser instrumentos usados para que a palavra de Deus venha fluir e fazer aquilo para o que ela foi enviada. Capítulo 3 dessa mesma carta, versos 16 e 17, veja o que ele diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que quando Paulo diz corrija, repreenda, exorte, não é para Timóteo fazer o que ele acha, não, é porque a palavra que ele mandou pregar faz isso. Naturalmente, sem forçar. A palavra faz isso. Está dentro da utilidade dela. Então, quando ele diz a Timóteo, corrija, repreenda, exorta, não é porque ele é um super-homem. É porque ele tem um compromisso de pregar a palavra. E se ela é pregada genuinamente, ela corrige, ela repreende, ela exorta. O quarto destaque, nessa chamada de Paulo a uma atitude de Timóteo, é que essa atitude deve ser ministrada com paciência e doutrina. Ele diz, com toda a paciência e doutrina. Paciência, de uma forma muito direta e objetiva, simplificada, aponta para um processo. Lembro de uma vez que estava no trabalho, eu trabalhava na prefeitura de Olinda, no governo do queridíssimo
Até me esqueci o nome dele. Renildo Calheiros. Nós trabalhávamos em Olinda e eu lembro que uma colega conversando sobre acontecimentos, trechos bíblicos, e uma vez a gente falava sobre a história de José, e aí ela me perguntou como é que era, e eu falando e tal, não, que ele foi negociado ali pelos seus irmãos, e ela começou a rir, achando aquilo engraçado, como se fosse uma pequena história, uma simples história. A vontade que deu foi fazer feito Tiago e João, manda raio do céu, descer sobre ela e partir ela no meio aqui, mas tem que pregar com paciência. E paciência, evangelização, discipulado, aponta para a realidade de um processo que vai se desvelando. Mas também ela tem que ser pregada com doutrina, não só com paciência, mas com doutrina. E doutrina, sumariando, resumindo, aponta para o compromisso e ensino de verdades que são fortes e absolutas. E essa palavra absoluta hoje é um escândalo. Mas quando ele fala que tem doutrina, é porque tem algo, tem um corpo, tem um instrumento, tem uma realidade que ela não muda apesar de passar o tempo. Ela continua firme, ela continua forte, ela continua base. E aí nós lembramos o que o profeta Jeremias retrata, quando o próprio Deus ele diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo? A força da palavra de Deus, diz o Senhor, e como um martelo tão forte que despedaça a rocha. Esse é o poder, é a força da palavra de Deus. Diante da certeza do juízo vindouro, Paulo chama Timóteo, e podemos estender à igreja e a cada um de nós aqui a pregarmos a palavra com paciência e doutrina. E justamente essa realidade nos leva ao terceiro aspecto da exortação que Paulo traz a Timóteo, e essa daqui, ela aponta para uma dura realidade. Terceiro aspecto que Paulo traz nessa exortação a Timóteo, veja que tem uma motivação, veja que tem uma atitude que ele chama Timóteo a se comprometer, mas também ele alerta que há uma realidade a ser encarada. A realidade do desafio que essa atitude, em todos os momentos, seja onde for, ela deve encarar. Veja o que ele diz, verso 3 e verso 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esses versos 3 e 4 retrata, se você conseguiu, apesar de mim, prestar atenção no que era individualismo expressivo, você vai entender que 3 e 4 está falando diretamente disso. Veja o que ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Você vai no YouTube hoje, você encontra o pastor que você quer. Você encontra o pregador que você quer. De sacro a profano. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Alguns domingos atrás, se não me falha a memória, no primeiro domingo do mês, nós recebemos aqui o pastor Valtair Miranda. E o pastor Valtair Miranda, ele falava de uma realidade em que muitos se colocavam na posição de desigrejados ou sem religião, e isso por conta de uma realidade que muitas vezes acontece, infelizmente, de no seio da igreja, no meio da igreja, não haver a prática, o cultivo de um ambiente, uma atmosfera de acolhimento, por não ter uma atmosfera de um amor que se mostra, um amor que se evidencia, e isso levava muitos a se afastarem da igreja. Ele trouxe até vários dados do IBGE, mas aqui, o que é retratado por Paulo, esse não é o problema. Aqui, o problema não é a hipotética falta de amor entre os crentes.
Pois para esses aqui que Paulo retrata, esses aqui, para essas pessoas retratadas aqui, isso, ter amor ou não ter amor, é irrelevante. Esses dois versículos, eles enquadram a irreverência, a rebeldia e a oposição que muitos empreendem à pregação da palavra, à medida que o tempo passa e à medida que ela é exposta. Paulo fala da motivação a Timóteo, chama ele a uma atitude e ele diz: Timóteo, há uma dura realidade a enfrentar na pregação da palavra. É que muitos vão se recusar a ouvir a verdade. Vão estabelecer mestres segundo as suas próprias convicções, seus próprios desejos, suas próprias ideias. E essa realidade você precisa encarar. Essa realidade você precisa considerar. Essa realidade você precisa enfrentar. Esse tipo de realidade, queridos, se mostra e vai se mostrar até o dia que Jesus voltar. Não é papel da igreja, escute, reclamar dessa realidade. O papel da igreja, o meu papel, o seu papel é encarar essa realidade. Mesmo em meio a toda essa inclinação a refutar a verdade, nós vivermos conforme a verdade e levantarmos o pendor, o estandarte da palavra de Deus, mesmo em meio à rejeição. Independente do contexto da gente, se ele é mais propício ou menos propício, nós precisamos levantar e viver essa verdade, e encarar a realidade de que muitos, isso vai desde a forma mais ousada, mais cretina possível, até aquela mais velada. Deixamos a palavra de lado e queremos a nossa verdade. Se a gente está numa igreja que prega a verdade, eu vou procurar uma igreja que deixa ela de lado. Precisamos entender que isso é consequência e decorrência da realidade do mundo. E nós precisamos encarar. Nem fugir e nem reclamar, mas encarar essa realidade. Diante da certeza do juízo vindouro, devemos pregar a palavra com paciência e doutrina, encarando toda e qualquer rejeição. O quarto aspecto dessa exortação de Paulo ao Timóteo, ele se refere agora a uma postura. Ele falou da motivação, ele chamou uma atitude, ele apresentou uma realidade. E agora ele chama a atenção de Timóteo a uma postura. E essa postura de vida que ele deveria adotar era de perseverar, mesmo em meio à oposição. Veja o que ele diz no verso 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos, frequentemente, em suas cartas, Paulo não fazia distinção entre evangelizar e discipular. Evangelismo e discipulado caminhavam juntos na perspectiva paulina. E aqui, quando nós entendemos ele chamando a uma postura em que deveria-se ser sóbrio, suportar as aflições, fazer o trabalho do evangelista, cumprir o seu ministério, ele não está falando exclusivamente, muito embora direto e objetivamente a Timóteo, não só para ele, mas para todos os cristãos, todos aqueles que creem e conhecem a Cristo. E é interessante, meus irmãos, que entendendo isso, nós podemos chegar ao entendimento de que esse compromisso, ele se divide em ser sóbrio, equilibrado, moderado, inteligente, prudente, sábio, mas também que ele precisa ser vivido, essa postura ela precisa ter a disposição de suportar as aflições, porque é uma realidade na caminhada de pregar a palavra.
E muitas vezes nós não conseguimos suportar as dificuldades e os desafios de viver a pregação da palavra, seja em nossa casa ou seja onde for. Eu lembro de uma vez, há um certo tempo atrás, e embora seja algo bem distante desse contexto, mas tem uma ligação muito boa, o Corinthians, ele tinha um treinador, que era o antigo treinador da seleção, o Tite, e o Corinthians, passou um tempo vencendo muito, ganhando muitas partidas, mas era interessante que o seu time, ele não tinha um futebol tão vistoso, e muitas vezes ele tinha menos posse de bola, mas no final do jogo ele ganhava. E aí foram questionar o Tite sobre isso, e ele disse que falava para seus atletas que em determinados momentos da partida, do jogo, eles deveriam aprender a sofrer. É interessante essa ligação com isso que a gente está lendo aqui, porque Paulo está dizendo a Timóteo, suporte as aflições, porque pregar a palavra e genuinamente vai nos expor a dissabores. Viva o Evangelho da forma genuína. E você vai experimentar. Isso vai na contramão de muita pregação por aí. Mas você vai experimentar, inevitavelmente, dissabores. Seus olhos serão abertos. Você vai enxergar pecado como pecado. Isso não vai te alegrar. Isso vai te trazer confrontações, provações, tentações, como Jesus foi tentado no deserto. Suporta as aflições. Ele também chama Timóteo a ter uma postura de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. E ainda ele chama Timóteo a adotar a postura de cumprir plenamente com a missão que nos foi confiada. Nós temos uma missão dada por Cristo e precisamos honrá-la. Precisamos cumpri-la, completá-la. Aos meus irmãos, pastores, ministros, isso se mostra de uma forma especial. E não foi simplesmente para ter um broche na lapela que o Senhor os chamou, mas para cumprir um propósito. E cumprir plenamente esse propósito. Diante, queridos, da certeza do juízo vindouro, devemos pregar a palavra com paciência e doutrina, encarando toda e qualquer rejeição, perseverando na missão que o Senhor nos deu. Para concluir, nós podemos resumir dizendo que essa exortação de Paulo ao Timóteo é um chamado ao cuidado com aquilo que Deus tem como preciosidade, as vidas que Ele comprou com seu próprio sangue. Esse cuidado é expressado na evangelização e no discipulado, que tem motivação no juízo vindouro, que chama a atitude compromissada em pregar o Evangelho, que chama a encarar o desafio da rejeição e que conta com a postura de perseverar mesmo em meio à oposição. Por isso mesmo, queridos e queridas, precisamos lutar pela fé do Evangelho, sem estar intimidados pela rejeição, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações.